Olá, eu sou Naomi e este é o canal Arumim. Esta é a série Audioleitura Científica. Aqui eu faço o registro da leitura de artigos científicos. O que as crianças indígenas têm a nos ensinar? O encontro da etnologia indígena e da antropologia da criança, de Clarice Com. A referência e o link para acesso a esse artigo você encontrará na descrição. Resumo. Neste texto, proponho o encontro da antropologia da criança, um campo bastante consolidado na antropologia, com a etnologia indígena. Partindo da percepção de que, de um lado, os estudos sobre crianças indígenas estão igualmente consolidados no Brasil, mas, de outro, a etnologia indígena não os tem levado em consideração e que os modelos analíticos recentes têm falhado em incorporar as crianças, proponho meios para essa incorporação. Para isso, discuto a revisão de conceitos que têm balizado a antropologia, mas por vezes persistido na etnologia indígena, e trago exemplos de etnografias com crianças indígenas, de modo a propor uma etnologia indígena que possa levar a sério o que as crianças têm a revelar. Palavras-chave: crianças indígenas, antropologia da criança, etnologia indígena, parentesco. Introdução. As crianças testemunham muitos etnólogos. São, em muitos casos, suas companhias mais frequentes. Com frequência também contam como muito do que aprendem para viver nestes mundos antes desconhecidos vieram das crianças e de sua convivência com elas. Porém, essas mesmas crianças desaparecem dos textos e das análises. Mais do que isso, nas últimas décadas, uma literatura extensa e de grande qualidade tem se dedicado ao estudo das crianças indígenas. Mas a clivagem tem permanecido. Ou o texto etnológico foca nas crianças, ou não as tem como interlocutoras. Este texto é uma proposta para, usando uma frase que ficou clássica, levar as crianças, seus afazeres, seus olhares, suas falas e seus conhecimentos a sério na etnologia. É uma proposta que busca demonstrar que as crianças indígenas têm muito a ensinar sobre seu povo, seu mundo e ontologias. É uma proposta de que possamos aprender que as crianças Xikrin têm muito a ensinar sobre o que é ser Xikrin, as crianças Xacriabá sobre o que é ser Xacriabá, as crianças Galibi e Marwono o mesmo, e assim por diante. O atraso da etnologia indígena em assumir essa postura é mais impressionante ainda quando se toma por referência os campos que têm sido nomeados de antropologia da criança, antropologia da infância ou, nas ciências sociais mais amplamente, sociologia da infância. Este é um campo que tem se desenvolvido desde a década de 1980 e conseguiu alcançar um reconhecimento na academia internacional de que as crianças têm muito a ensinar sobre o mundo, além de, claro, sobre si mesmas. Estudar com crianças, portanto, tem sido um modo para entender outras infâncias e a diversidade de infâncias, mas também para acessar a diversidade de mundos pelos seus olhares. O que a antropologia da criança ou da infância nos ensinou é que as crianças são membros plenos das sociedades e plenamente competentes nas culturas em que vivem. Esse foi um passo importante na mencionada década quando sociedade e cultura ainda eram conceitos inabalados, ou ainda pouco abalados na antropologia, e afirmar que crianças são seres sociais plenos e produtores de cultura era então uma posição revolucionária. Em Com 2005, demonstrei como os conceitos de socialização e enculturação, os termos que marcavam as antropologias sociais e culturais da época em cada lado do Atlântico e que excluíram as crianças por muito tempo como um adulto em miniatura, um projeto de futuro, um ser a se tornar plenamente cultural ou social, foram se ampliando para começar a de fato incluir as crianças nas análises. Mas proponho ainda há muito a ser feito. Esses campos das ciências sociais que se abriram às contribuições das crianças tiveram impacto na academia brasileira desde a década de 1990. Na etnologia indígena também, e os primeiros trabalhos sobre crianças indígenas se iniciaram nesse período, tendo sido compilados em Lopes da Silva, Nunes e Macedo, 2002, na introdução à coletânea Lopes da Silva e Nunes, 2002,
e, portanto, há quase 20 anos, iniciam o arremate desses dois campos, sintetizando as propostas dos estudos sobre e com as crianças feitos pela sociologia da infância e começado um diálogo entre eles, e o que se abria de possibilidades para a etnologia indígena e os estudos sobre e com crianças indígenas. Sendo assim, as ciências sociais como um todo têm se voltado às crianças como foco de suas atenções analíticas, mas também como interlocutoras. No entanto, se muito se aprendeu com a sociologia da infância e a antropologia da criança e da infância para estudos com crianças indígenas, a etnologia indígena pouco aprendeu, até o momento, sobre o tanto que as crianças podem revelar do mundo que pesquisadores buscam desvendar. Há décadas, Cristina Torém, de 1999, já alertava que olhar para e ouvir as crianças nos permite ver o que está frequentemente obliterado pelos adultos. Naquele texto, ao elaborar a partir de 4 inversões de formulação dos adultos e das crianças sobre temas e questões fundamentais para os povos estudados, a autora conclui que não podemos entender plenamente a relação entre adultos se não investigarmos o que as crianças sabem sobre essas relações e como elas o sabem. Torém, 1999, página 115, tradução minha. Ou seja, não podemos fazer antropologia sem as crianças, porque nosso conhecimento estará incompleto. Mas ouso ir além. Nos mundos ameríndios, isso é para lá de importante, é fundamental. Os testemunhos de pesquisadores não são só aqueles com que comecei esta introdução, o da curiosidade das crianças frente a esses estranhos e seus modos, a companhia frequente, os aprendizados que elas lhes fornecem. As etnografias também demonstram que as crianças são, de modos diversos, o centro, o fundamento desses mundos, com 2019. E não é à toa que, embora um levantamento sistemático ainda tenha que ser elaborado, se pode perceber que grande parte dos estudos realizados por pesquisadores indígenas tem por foco as crianças. Se não se confirmar como dado estatístico, fiquemos com a demonstração da riqueza da experiência dos trabalhos de conclusão de curso da Licenciatura Intercultural da UFSC. Sobre crianças e educação, apresentada por Tassinari Cavalheiro de Jesus e Melo, 2019. Neste texto, elaboro um exercício de pensar como uma descrição etnográfica sobre indígenas pode ser feita tendo as crianças como foco. Isso porque, apesar das décadas em que estudos com e sobre crianças têm sido desenvolvidos e seu valor acadêmico reconhecidos, com 2013, Tassinari 2007, e apesar dos estudos que têm sido feitos com crianças indígenas demonstrem que, a partir delas, se pode acessar temas tão amplos como parentesco, guerra, xamanismo, política, ontologia, regimes de conhecimentos e a noção de cultura, com 2019, seu impacto na etnologia indígena continua, a meu parecer, desproporcional, não refletindo adequadamente o potencial de descobertas e análise que estes textos trazem. É, em suma, um corpus etnográfico subaproveitado pela etnologia, uma situação que este exercício busca contribuir para reverter. Mas como lidar nesta etnologia indígena, que inclui as crianças, com as crianças e os modos de conceber as infâncias e a criação de crianças, dentre outros? Esta é grande parte do desafio. Porque a tomada de posição de uma sociologia da infância, se foi valiosa, parte ou tende a partir de uma ideia de infância, aquela que classicamente Ares 1988, demonstrou ter sido construída para um certo ocidente, com 2005 e 2013. Se as infâncias indígenas são diversas entre si e fundamentalmente diferem dessa noção de infância acima referida, como demonstra Tassinari 2007. Portanto, nem entenderemos as infâncias indígenas sem uma boa etnologia, mas tampouco provoco aqui teremos uma etnologia tão boa como merece enquanto não olharmos mais atentamente para as crianças, as concepções de infância e os cuidados que a elas se dedicam. Socialização, enculturação, humanização, ou como a etnologia pode aprimorar o olhar sobre as crianças indígenas.
Se o primeiro e grande passo das ciências sociais rumo a um olhar às crianças foi o de reconhecer sua plenitude, essa, como enunciado, estava pautada em imagens de sociedade e cultura que têm sido discutidas pelo campo como um todo, mas em especial quanto a seu rendimento analítico quando estamos estudando com ameríndios. Afinal, esses estudos têm demonstrado cada vez mais que o social e a noção mesma de humanidade devem ser muito ampliados em relação aos que pautaram as primeiras formulações das ciências sociais, para dar conta do modo como ameríndios os veem e vivem. O mesmo, aliás, para o conceito de cultura e a divisão natureza-cultura. Viveiros de Castro, 2002. Em primeiro lugar, deve-se salientar a revisão do conceito de sociedade pelo qual se propõe que não a tomemos, ou o viver em sociedade como um dado em si. Mas prestemos atenção como diversos povos se pensam e às relações. Frequentemente, ainda indevidamente utilizada textualmente como substituto de vida social ou sociabilidade, a ideia de socialidade prescinde do fundo da sociedade e principalmente da clivagem durkheimiana, presente em muitas abordagens entre sociedade e indivíduo, e nos propõe olhar para as relações que compõem as pessoas. Strattern, 1988, 1992, 1996, 2014 e Thoren, 1996. Não se trata, evidentemente, de permutar a sociedade por sociabilidade e indivíduos por pessoas. Ao contrário, trata-se de demonstrar e levar às últimas consequências que entre ameríndios, as pessoas, não se pensam e agem como indivíduos vivendo em sociedade, e são frequentemente frutos e compósitos de relações e seres relacionais. E para fazermos isso, em termos práticos, temos apoio em uma antropologia mais recente. Ingold, 2000, página 86, propõe que devemos atentar para o engajamento humano no estabelecimento das condições de crescimento, nos processos de making things, growing plants, raising animals and bringing up children. Strattern, 1988, que, como vimos, nos permite rever a ideia de socialização das crianças, e Thoren, 1993 e 1999, cuja proposta da análise da microhistória ou da ontogênese nos ajuda a perceber que é neste processo o de criar e de cuidar, de fazer crescer e se criar, mais do que se socializar ou enculturar, por exemplo, que podem estar as mais interessantes perguntas que podemos fazer e as mais interessantes respostas. Para quem estuda crianças, essa passagem foi fundamental. Isso porque, muito embora a sociologia da infância tenha nos alertado para o valor do que as crianças sabem e dizem, a noção de socialização permanecia sombreando as pesquisas e reflexões. Concepção forte também de origem durkheimiana, em suas reflexões sobre educação, ela pautou os estudos estrutural funcionalistas britânicos em um tema especialmente caro a eles, os rituais tido como de passagem. De fato, uma coletânea foi toda dedicada a esse tema, Mayer, 1973, e teve seu efeito nos estudos da etnologia que, em seus primeiros esforços para tratar das crianças, como no lindo texto de Fernandes, 1976, lidava, dentre outras coisas, de como a educação das crianças criava o nós coletivo, em caixa alta. Pude demonstrar como essa noção poderia ser revista para os estudos sobre crianças ameríndias ao me referir às noções de pessoa, com 2000A, 2000B e 2002B. Nesse momento, referia-me às sugestões sobre a construção da pessoa e a fabricação de corpos e o idioma da corporalidade. Singer, da Mata, Viveiros de Castro, 1979, para propor que, ao invés de se pesquisar como as crianças indígenas são socializadas, o que tomaria a sociedade a ideia de que crianças teriam que ser e seriam socializadas, deveríamos olhar as noções de pessoa e os modos ameríndios de construir a pessoa. Mas, novamente, um passo a mais deve ser dado, já que essa crítica à ideia de socialização está ainda pautada em um alcance do social que toma, por outro lado, uma ideia não ameríndia do que é social, relações sociais e humanidade.
Assim, a antropologia transespecífica tem muito a nos ensinar, assim como o debate sobre o perspectivismo ameríndio. Stolze de Lima, 1996, Viveiro de Castro, 1996 e 2002, ou o animismo, Descola, 2005. O mesmo se dá com a noção de cultura que se viu com tantas propostas de reformulação. Carneiro da Cunha, 2009, Salins, 1997A, 1997B, Wagner, 2010. A sociologia da infância nos ensinava que as crianças eram produtoras de cultura e não apenas receptáculos dela. Uma reação às ideias de enculturação que pautaram por tanto tempo uma outra antropologia, a dos Estados Unidos, Barnow, 1967, e que se tornaram clássica nos estudos de Margaret Mead, 1963A, sobre as crianças da Nova Guiné. Na divisão Nature e Nurture, ou o que é inato e o que é aprendido, a ênfase na criação estaria no incultar nas crianças uma dada cultura que daria personalidade cultural e respeitaria um ideal, como propôs Benedict 2013. Pensar que as crianças não são apenas inculcadas culturas ou que elas não são enculturadas, Mead 1963b, mas produtoras elas mesmas de cultura foi fundamental. Essa abordagem também teve efeitos nos primeiros esforços de etnólogos ao focar o olhar nas crianças refletindo sobre sua educação nos trabalhos de Fernandes 1976 e Schaada em 1945 e 1976. Mas se toda cultura é inventada ou objetivada, se os regimes de conhecimento ameríndios são outros e diversos, e se a cultura vivida é também apresentada como cultura, uma expressão política da diversidade, a parte que cabe às crianças nesse jogo, que pude já demonstrar em COL 2017, já deve ser considerada. Mas sigamos. Dentre outras coisas, as ideias mesmo de cultura, natureza, sociedade e humanidade foram demonstradas muito diversas para os ameríndios. Sendo assim, se a etnologia pode nos ajudar a entender melhor as crianças indígenas, deve ser hoje a partir desse ponto de inflexão. As propostas analíticas que apontam a importância do perspectivismo ameríndio, Stolze de Lima, 1996, Viveiro de Castro, 1996 e 2002, e do animismo, Descola, 2005, demonstram de várias maneiras algo parecido ao que os melanésios inflexionaram na antropologia por meio de Strathern, que a noção de sociedade e humanidade com que havia trabalhado a antropologia devia ser revista para dar conta de outros modos de relação, que abrange não humanos e de humanidade, em que a perspectiva faz a humanidade e dá o ponto de vista da cultura. Evidentemente, essa reflexão tão complexa está aqui resumida, mas o ponto é que não podemos mais pensar nas crianças indígenas e suas criações do modo como a antropologia e mesmo a etnologia vinha fazendo até recentemente. Portanto, se, de um lado, a antropologia da criança tem demonstrado que as crianças são seres sociais plenos e plenamente produtoras de cultura, em uma resposta direta à ideia de que elas seriam e deveriam ser socializadas ou enculturadas, demonstração essa que tem sido feita em diversas etnografias e aprofundadas com debates conceituais, como a revisão do conceito mesmo de socialização, com 2000C e 2002B. Tais estudos têm, no entanto, restringido esse debate a uma sociedade humana, muito embora a demonstração há décadas de que as socialidades ameríndias extrapolam o humano, englobando não humanos tais como animais, plantas, espíritos e objetos, ou para formular de outro modo e estendendo a pessoalidade para além da humanidade, tal como concebida pelo Ocidente, ou nos dizeres de Descola, as ontologias naturalistas, e no de Viveiro de Castro, o multiculturalismo, em que a natureza humana seria a mesma e a cultura variaria, proposição oposta à ameríndia. Desde então, o debate sobre pessoalização e humanização tem sido diversamente efetuado. Por exemplo, Vilaço, 2005, Coelho de Souza, 2001.
A revisão de socialidade para os ameríndios e a crítica à utilização do termo sociedade vêm a par dessas demonstrações. Porém, o debate e a crítica à socialização das crianças indígenas sugere, ainda e na melhor das hipóteses, uma criança que é ator social pleno em meio a uma sociedade que é humana. Para dar um exemplo nesse sentido, tomemos o trabalho de Álvares 2004 sobre as crianças Machacali, que são participantes principais dos rituais, porque tanto os espíritos que deles tomam parte são crianças mortas que voltam para ser alimentadas pelas suas mães, como são as crianças viventes que neles dançam. Como demonstra Álvares, o ritual é o que faz a pessoa Machacali por uma diversidade de meios, porque traz os cantos e os conhecimentos que fazem as pessoas. No entanto, o modo como essa participação fundamental das crianças tem sido analisada é por meio da mediação que realiza com os espíritos e com o sobrenatural. É nesse sentido também que Tassinari, 2007, retoma essa etnografia para apresentar um dos aspectos fundamentais que propõe para o entendimento das infâncias indígenas, o de mediadores cosmológicos. Ora, a ideia mesmo de uma sobrenatureza tem sido revista junto com a revisão do Par Natureza Cultura, Viveiros de Castro 2002. Assim, a leitura que sugiro possamos fazer desses casos e nas pesquisas sobre crianças indígenas é a de que é a própria revisão de sociedade e sua contraparte sobrenatureza que se entrelê no uso do termo cosmologia que deve ser feita. As crianças Machacali, assim, não seriam mediadoras, mas atuariam de modo privilegiado nessa sociedade Machacali, que compreende os espíritos filhos das mulheres Machacali, doadores de cantos e conhecimentos e alimentados por elas. São análises desse tipo que proponho deverão nos revelar muito sobre as sociedades ameríndias, assim como sobre suas crianças. O caso dos Guarani Mbiá também nos auxilia a repensar essa questão. Em pesquisa em que propõe a duração como mote de sua análise da pessoa Guarani, em que a busca pela alegria e mobilidade é uma capacidade da pessoa, Pissolato 2007 demonstra que as crianças, seres que até nascer convivem com os espíritos, devem ser convencidas por seus parentes para permanecer entre eles e, para tal, têm que mantê-las alegres e engajadas nessas relações. As crianças que não se convencem voltam a se relacionar apenas com os espíritos e quebram os laços com os viventes. Assim, o nascimento não seria uma passagem do mundo dos espíritos sobrenatural para o humano cultural social, mas parte de um esforço constante de fazer com que a criança que chega se sinta acolhida e feliz com suas novas relações, o que é, como demonstra a autora, o trabalho mesmo do parentesco. Nessa socialidade ampliada em relação ao humano, que concebeu classicamente a antropologia, crianças são espíritos e viventes, transitam potencialmente entre eles, e o trabalho dos humanos é o de conquistá-las às suas relações. Mas outro ponto deve ser feito. Onde estão as crianças nessa nova antropologia, nessa nova etnologia indígena, quando o trabalho não a toma como foco principal? E como uma reflexão sobre elas pode colaborar na construção de uma antropologia assim ampliada? Como a antropologia é transespecífica e os estudos sobre as técnicas, os objetos, a subjetivação abordam as crianças? Retomando o meu argumento da clivagem que se vive atualmente na etnologia, ou se estuda crianças como foco principal, ou elas desaparecem das análises. Faço a partir de agora um exercício buscando demonstrar como um olhar para as crianças poderia ampliar e contribuir com esses debates. Crescer como crianças indígenas. O que as crianças têm a ensinar para a etnologia? Nas novas propostas analíticas comparativas na etnologia, as crianças permanecem como figurantes, apesar da história que acabo de contar e da consolidação dos estudos sobre crianças indígenas no Brasil, com 2013, 2019, Tassinari e 2007. O que proponho aqui é tomar algumas dessas propostas e demonstrar como as crianças poderiam ou deveriam ser incorporadas à análise, mas mais ambiciosamente como elas, ou olhar para elas, poderiam colaborar com essas mesmas análises.
Parto ainda de uma proposta que tenho feito e que é um desdobramento daquela a que me referi acima, que se voltava ao questionamento das noções de socialização e enculturação para dar conta ou levar a sério, como formulei acima, das crianças indígenas, ou seja, a de que, em qualquer antropologia com e sobre crianças, mas mais especialmente aquela que trata de crianças indígenas, deve-se levar em conta as concepções de infância. Em Com 2013, já sugeria que os modos como se lida com as crianças estão voltados a uma certa ideia do que é ser criança e que, na outra ponta, as crianças conhecedoras disso agem a partir dessas concepções. Assim, o que é ser criança para cada povo indígena é a primeira pergunta. Penso que etnólogos interessados nesse tema devem fazer. Se as crianças permanecem como figurantes, é porque elas ainda são tidas como dadas, conhecidas previamente. Questões como essas, o que é ser criança para o povo com quem estou estudando e para elas mesmas, e como consequentemente elas devem ser criadas e se criam, são exatamente as que não são feitas, inclusive em propostas analíticas que se propõem abrangentes. E é a algumas dessas propostas a que me volto trazendo da frutífera literatura sobre crianças indígenas exemplos de como elas poderiam colaborar ou complementar ou mesmo sugerir reformulações. Concepções de infância, modos de ser criança, de crescer e de cuidar e ser cuidada, podem fornecer melhores analogias nesses esforços comparativos e nessas propostas analíticas. Um dos textos que desenvolvem de modo mais interessante essa questão e mais diretamente será um bom exemplo para iniciarmos essa reflexão. Trata-se da introdução que Santos Graneiro, 2009, escreve para a coletânea que organiza sobre objetos, objetivação e subjetivação para os ameríndios. Nela, ele demonstra a produtividade de uma visão em conjunto dos muitos modos de fazer coisas, elencando os trabalhos que reúne para discutir os modos de se fazer os corpos dos artefatos, suas confecções. Sugere de modo muito interessante que, para tal, devemos fazer uma analogia com a fabricação dos corpos para usar um jargão clássico referido acima, ou, em seus termos, uma característica artefatual dos corpos humanos. Assim, propõe a analogia mais interessante para entender os mundos ameríndios seria a construção artefatual dos corpos em uma passagem de um modelo animal do corpo, aquele de que bebe a tradição antropológica, para um modelo artefatual do corpo. Para tanto, ele traz elementos dos muitos textos publicados no livro, mas deixa de abordar exatamente a questão de como os corpos humanos são fabricados, ou seja, qual a construção artefatual dos corpos humanos. Se desde a década de 1970 se fala em fabricação de corpos e do idioma da corporalidade, e se desde sempre a etnologia, em sua maior parte nos capítulos relativos ao ciclo de vida, tem discutido a concepção e a gestação, o papel de sêmen e sangue na formação do feto, e o resguardo como ligado a substâncias, é exatamente e, paradoxalmente, esse aspecto e seus desdobramentos que se silencia no livro. Neste mesmo volume, Miller, 2009, mostra que os Nambiquaras chamam suas filhas que tomam parte do ritual pubertário de coisa minha. Velten, 2003, lembra que para os Wayana, as coisas fabricadas são pessoas e vivem uma vida e uma morte, e para ser justa, ela acrescenta mesmo as crianças. McCallum, 2001, comenta sobre a analogia feita pelos Kaxinawa, ou Uniquim, entre fabricar coisas e pessoas, em especial bebês. Mas então o que é ou o que são essas fabricações dos corpos em sua analogia com o modelo artefatual? São as etnografias da outra ponta que respondem, reiterando a clivagem mencionada tantas vezes nesse texto. Por exemplo, Miranda, 2014, mostra em textos e registros fotográficos as muitas e belas analogias feitas pelos Azurini do Quatinemo entre crianças e objetos. A mãe oleira é, ao mesmo tempo, alguém que faz corpos e cerâmica. É a pintura corporal feita pelas mães com genipapo que faz crescer os corpos das crianças. As crianças Azurini nascem na rede como se espreme o sumo da mandioca,
e devem ser endurecidas, moldadas e pintadas como os potes de cerâmica feitos pelas mulheres, sendo a olaria e o idioma culinário cruciais para se entender aqui o que é moldar e fazer um novo corpo e uma nova pessoa. A mesma relação entre pintura e corpo se faz entre os Mebengocré, também conhecidos como Xicrim ou Caiapó, em que as pinturas e a ornamentação das crianças são uma das atividades mais importantes diferentes para crianças e adultos, e para quem as aldeias estarão bonitas com muitas crianças, em especial com muitas crianças adornadas, com 2000A. Em análise aprofundada por Demarque 2018, que tem demonstrado como as pinturas moldam e fortalecem esses corpos. Lagros 2007 demonstra a importância também da pintura corporal e suas diferenças para crianças e adultos, sendo a pintura facial do iniciando feita como o que chama de uma malha mais fina que o protege. Demonstra também a complementaridade e o paralelo com o banco em que senta, um banco que emula a forma humana, que é feito especialmente de sapopemba e invoca a estabilidade de um ser enraizado. Como a árvore, a criança está enraizada em sua aldeia. Lagros 2007, página 502. Walker 2009 mostra a ligação entre o bebê e sua rede, assim como Erickson 1987, 1996, 2002, 2003 e 2009 mostra a conexão entre os materiais e os objetos que fazem as pessoas e seus corpos, e são cruciais para sua iniciação. O curto-circuito parece se dar pela dificuldade exatamente em admitir que os corpos são fabricados, ou seja, que as crianças são como coisas, como artefatos. De um lado, a dificuldade é óbvia, é difícil fazer essa formulação, mas a antropologia é feita de formulações difíceis e inusitadas. Por outro, ela seria resolvida pela própria argumentação do autor, ao enfatizar que as análises sejam feitas a partir dos processos de objetivação e subjetivação. Assim, a questão poderia ser reformulada, tomando-se um duplo processo de objetivação e subjetivação de quem o que faz e de quem o que é feito, em como se dariam então os processos de subjetivação das crianças e também em que medida e como elas são objetivadas. Nesse sentido, Lolli 2014, página 291, demonstra para os Úpida do Rio Negro as possibilidades de transformação de processos de objetificação em processos de personificação, em um contexto em que as transformações metamórficas trazidas aqui à tona não se juntam somente pelo tema da composição do corpo da pessoa e por tratarem do modo artefatual de sua fabricação, mas também por explicitarem de que tantos humanos como animais e objetos compartilham dessa técnica de fabricação. Assim também, entre os Mamaindê, para quem Joana Miller 2015 mostra que seus corpos estão sempre enfeitados, sejam seus enfeites externos ou internos, visíveis ou invisíveis, entre os quais não à toa os momentos da vida em que mais se cuida em usar determinados enfeites corporais são a infância, sendo as crianças consideradas especialmente frágeis, e a iniciação feminina, em que as meninas estão em análogo estado de vulnerabilidade. Lembre-se ainda das contas de conhecimento adquiridas pelos Piaroa, que devem aprender a usá-las e administrar sua quantidade pela força que têm de controlá-las. Overin, 1988. Fazer corpos para os ameríndios é um compósito, e se isso se sabe desde há muito tempo, sendo as partes dos viventes separados em morte com destinos próprios. Vejam-se os seminais estudos de Carneiro da Cunha, 1978, e de Viveiros de Castro, 1986, para análises que permitem perceber isso. Se deve admitir aqui que esse compósito é mais abrangente e extrapola a tríade natureza, cultura, sobrenatureza, com seus compostos corpóreos e espirituais ou sua redução ao que seria a natureza. Corpos ameríndios são compósitos, literalmente de muitas coisas. O mesmo se passa na interessante proposta iniciada por Carlos Fausto, 2008, e complementada com Luiz Costa, Fausto Costa, 2013,
sobre maestria elaborada a partir dos materiais Kanamari, como se pode ler em Costa 2013. Neste trabalho, Costa elabora uma distinção entre dois modos de se alimentar: o alimentar alguém, uma criança, um xerimbabo, os seguidores de um chefe, e a comensalidade, e os define como duas faces de um processo de aparentamento que tem início na dependência. As crianças, portanto, sendo inteiramente dependentes dos adultos, com alguns dos quais estabelecem relações de afetos, até poderem ser elas mesmas produtivos. No trabalho conjunto, em específico, um texto em que abordam a análise realizada por Strachtern sobre comer e dar de comer, Strachtern, 2013, desenvolvem o argumento de que alimentar o trem é parte do processo mais amplo de maestria. As análises que retomam os trabalhos etnográficos de ambos os autores, juntos aos Paracanã e aos Kanamari, e as propostas analíticas da predação familiarizante, Fausto 2000 e Fausto 2008, sugerem que o tema da alimentação no sentido de nutrir alguém estabeleceria sempre uma relação assimétrica, mesmo que ambivalente. Em suas palavras, diferenciando o alimentar alguém da comensalidade, dar de comer para conter o outro em seu corpo, não é o mesmo que comer junto para fazer parte do mesmo corpo. Fausto, Costa, 2013, página 160. Aqui surpreende a articulação de análises de ciclo de vida, levando a crer que se tem em mente os ciclos do grupo doméstico, Fortes 2011, sobre o qual já tive oportunidade de discutir em sua influência nos estudos em etnologia indígena sobre o crescimento das crianças e seu amadurecimento, com 2000A. Com referência a uma bibliografia muito anterior, o que é, para mim, mais um argumento para a revisão mútua dessas discussões e da produção da parentalidade nessa análise. Além disso, a escolha analítica dos autores lhes afasta das muitas referências etnográficas do dar de comer, ou de suprir desejos como base do parentesco em um ou outro enquadramento de uma relação de mutualidade que envolve também afeto, reciprocidade e comensalidade. Gol, 1991, por exemplo, para citar um trabalho seminal. Mas aqui nos interessa, sobretudo, o papel das crianças nessa proposta analítica, que se quer abrangente e comparativa. Afinal, as crianças aparecem aqui junto a xerimbabos, que nunca serão plenamente aparentados, e a seguidores de chefes como dependentes, e jamais participantes da relação, senão em uma posição assimétrica. Vale mencionar que, em nota de rodapé, citam o comentário de Aparecida Vilaça, que não reconhece tal assimetria a partir de sua convivência com os Wari. Mas esse é o caso de muitas outras etnografias. Inicio com os Xikrin, que, se não têm, quando criança, seus meios de produção que lhes permita fazer parte da rede de reciprocidade, o que é de fato, só o farão quando se tornarem pais e mães e vierem a ter sua própria roça. Nem por isso deixam de contribuir para a provisão de suas famílias. A começar por sua participação ativa nas idas rotineiras das mulheres às roças, onde ora participam da colheita, ora cuidam de seus irmãos mais novos, próximo de suas mães, sem o que o trabalho das mulheres seria impossibilitado. Mais frequentemente, com a mudança nas atividades de subsistência que vieram com a residência na beira do rio Bacajá, os Xikrin eram da floresta, como dizem, e passaram a uma vida ribeirinha há cerca de meio século, após o contato com 2006, 2010, Fischer 2000, Tseuliko 2018. Os meninos passaram a ser cada vez mais importantes provedores como pescadores nos arredores da aldeia. Dentre os primeiros a dominar a nova técnica de pesca com anzol e linha, em oposição ao timbó utilizado pelos mais velhos, a imagem de meninos, alguns bem pequenos, atravessando a aldeia com uma vara de peixes para sua casa. Peixes que entram na reciprocidade entre parentes e casas, também além da comensalidade, se tornou cada vez mais comum. Além disso, relações entre crianças envolvem também a caça e o processamento de alimentos, quando meninos
levam às suas irmãs pequenos pássaros caçados nos arredores da aldeia para que elas os possam preparar para eles. Como argumentei, ao contrário da resposta que viria da imagem de adultos em miniatura de um ensaio, meio incestuoso de passagem, para a vida marital, essa é uma atividade imprescindível para a construção gradativa da reciprocidade entre irmãos ou aqueles que se chamam de irmãos, que não é determinada pela terminologia do parentesco, mas, dentre outras, por práticas como essas, com 2000b. Ou seja, recíproca-se mais com alguns dentre aqueles que se chama de irmão e irmã. Isso se faz desde criança. Os Machacali nos dão outro exemplo, e com ele podemos ampliar o debate para além do que alguns poderiam argumentar ser apenas uma relação entre pares entre crianças, e o fazem a partir de um caso extraordinário envolvendo a merenda escolar. Como descreve Álvares 2004, em um primeiro momento, quando a merenda estava pronta, todos vinham comer. Insatisfeita com isso e argumentando que a merenda deveria ser só das crianças, a Secretaria da Educação proibiu que servisse a merenda a quem não fosse aluno. O modo dessas crianças respeitarem a etiqueta da comensalidade foi certamente imprevisto a esses técnicos. Passaram a levar saquinhos em que guardavam parte que separavam da merenda para poderem partilhar no retorno à casa após as aulas. As crianças Machacali não são meras receptoras de alimentos, seja de parentes ou seja de professores e merendeiros. São parte da comensalidade mais ampla e se recusam a comer sem partilhar, mesmo que para isso tenham que usar de inventividade e criatividade. Como aponta a autora, isso demonstra que a criança não está apenas sendo instruída a ser generosa. Quando for produtora, genderizada nos termos de Fausto e Costa, mas está praticando a comensalidade, um valor importante para os Machacali. Ou seja, elas não são um vir a ser que compartilha alimentos, mas pessoas que, como todas, compartilham os alimentos que recebem ou produzem, relembrando o caso Xicrim. E isso nos mostra que a passagem abrupta feita pelos autores acima da nutrição enquanto bebê à fase da vida, em que é produtor genderizado, deve ser refinada tomando-se como a antropologia da criança tem sugerido e demonstrado há muito atores e agentes. As crianças também são, dentre os Machacali, as que têm maior liberdade de comer em outras casas, mas sempre partilhando a comida entre seus pares. Como demonstra a autora, as crianças Machacali não só obedecem aos preceitos de compartilhar alimentos, como são, a não ser em alguns casos, as que mais praticam esse preceito. Apenas as crianças realizam este ideal Machacali de partilha dos alimentos entre os iguais. Álvares, 2004, páginas 54 e 55, nota 5. Como dizia acima, olhar para as crianças poderia ampliar, modificar, dar outras formulações a propostas comparativas. E nesse caso, sugiro que não se atenta como poderiam. E isso fica mais evidente se pensarmos na atenção recente dada por etnografias a pets e xerimbabos, por exemplo, para as crianças e sua autonomia, o que já foi largamente demonstrado nas pesquisas sobre as crianças indígenas. Tassinari, 2007. Assim, a passagem do recém-nascido que deve ser alimentado em uma relação de dependência ao adulto que se insere como produtor autônomo em relações de mutualidade aparece mais como um pressuposto do que como uma análise etnográfica. E sugiro aqui que uma atenção etnográfica às relações que as crianças estabelecem antes de serem produtoras plenas é crucial para que elas não apareçam como um pressuposto, mas a partir do que efetivamente fazem. Uma etnografia recém-traduzida para o português de um escritor muito reconhecido nos estudos de etnologia transespecífica nos oferece mais uma demonstração desse descuido na análise sobre as infâncias indígenas em um esforço de empreender uma analogia com outros cuidados ou outras criações, nesse caso os cães. Com 2016, desenvolve uma instigante análise dos sonhos dos cães de caça que são criados pelos Huna a partir de uma extensa etnografia por ele realizada. Sua análise, que busca discutir o modo como os Huna interpretam os sonhos de seus cães em uma comparação com como interpreta seus próprios, o primeiro metonímico, o segundo metafórico,
e que é um manifesto do que denomina uma análise semiótica das relações transespecíficas, sugere uma relação da comunicação dos cães com aquela com as crianças. Ambas seriam pautadas pelo aconselhamento, mas tanto crianças quanto cães são tornados equivalentes entre si e mais diversos de adultos por não possuírem total capacidade linguística. Com 2016, parágrafo 60. Nessa comparação, proposta de cães e crianças são equivalentes em sua capacidade linguística parcial. Volto a enfatizar os estereótipos que se manejam comumente no que diz respeito às crianças e às infâncias indígenas, que os estudos em etnologia voltados a elas já têm permitido há muito rever. A comparação deveria acontecer apenas se se pudesse demonstrar que o que ele chama de PID transespecífico seja efetivamente equivalente a um PID intergeracional, o que só poderia ser feito baseando-se em uma análise não refinada das comunicações com as crianças, jamais apresentada no texto, sem o qual essa comparação parte do que é de fato um pressuposto, quanto à cuidadosa etnografia sobre a comunicação com cães. Pensemos as habilidades comunicativas das crianças, tal como entendidas pelos Chikrin, e assim as possibilidades de se analisar etnograficamente um pidgin intergeracional, ou o que seria uma habilidade comunicativa parcial das crianças. Embora os Chikrin não afirmem que as crianças sejam capazes de uma comunicação equivalente à dos adultos, e embora os adultos prestem muita atenção ao desenvolvimento das crianças com que se relacionam, comentando, entre outras, suas habilidades linguísticas e eventualmente intervindo quando elas não são consideradas boas, eles, por outro lado, não utilizam uma linguagem adaptada para se comunicar com elas. De fato, fala-se normalmente com elas e desde muito cedo se canta e conta histórias e mitos para elas. Como em diversas áreas da vida, se não se espera que elas compreendam tudo o que se diz, os Chikrin pensam esse conhecimento como algo processual que deve ser adquirido aos poucos e sempre que há oportunidade. De fato, essa é a ênfase de uma teoria da aprendizagem dos Chikrin. Às crianças deve-se dar a oportunidade de tudo ver e ouvir, de modo a tudo aprender, protegendo-as somente em casos de perigo, mas, ao mesmo tempo, deve-se sempre lembrar que, como crianças, não vão aprender tudo de uma só vez. Com 2000A, 2002A. Além disso, há uma ênfase no momento, não de aprender, mas de se realizar o que se sabe. Assim, só se saberá se alguém efetivamente aprendeu quando for o momento adequado de se praticar e pôr em prática esse conhecimento. Com 2000A. Quanto à comunicação, as artes comunicativas verbais mais preciosas para os Chikrin, a fala formal masculina e os choros rituais femininos, só serão praticados depois de um certo momento da vida, quando serão já avós de muitos netos, quando já não forem férteis. Isso não quer dizer não ter ouvido e, portanto, aprendido anteriormente, mas só poder colocar em prática esse conhecimento no momento certo, como é o caso para muitos outros conhecimentos e habilidades, como o de fazer o grande cocar crocotiri, que, se feito prematuramente por alguém, o deixará também prematuramente com os cabelos brancos, com o 2000A. Se as pessoas falam normalmente com as crianças, não adaptando a linguagem a uma percepção de sua inabilidade comunicativa, os Chikrin também fazem uso de uma técnica de diálogo própria às crianças pequenas e aos antropólogos que estão começando a falar. Assim, quando duas mulheres se encontram e uma delas está com uma criança no colo, é comum ver uma das mulheres dirigir à criança perguntas muitas vezes provocativas, para as quais a mãe ou quem estiver carregando a criança sugere respostas igualmente provocativas, que devem ser repetidas pela criança para dar continuidade à conversa, que em geral leva a muitas risadas de todos os presentes. Isso é efetivamente o contrário do pidgin, é incorporar as crianças e os antropólogos em diálogos que usam de habilidades verbais refinadas, muito usadas nos diálogos jocosos no cotidiano da aldeia. As crianças Machacali nos promovem uma inversão desse tema, porque são elas que são os cantos, o próprio conhecimento, os espíritos que vêm dançar e os dançarinos.
Sem as crianças, em muitos sentidos, o mundo Machacali não giraria. E nesse sentido específico das habilidades comunicativas de um modo muito fundamental e fundante, elas são os cantos, os espíritos que são crianças, ensinam, dão os cantos, elas são a comunicação, inclusive verbal, do amplo e diverso mundo Machacali. Álvares, 2018. São esses espíritos que, mais do que cantores, são o próprio canto. Álvares, 2004, página 57, que dão aos viventes as músicas dos rituais. Além disso, são as crianças que se transformam nos próprios espíritos presentes na Terra, cantam e dançam para os humanos, atualizam assim a união entre os viventes e os espíritos. Álvares, 2004, páginas 60 e 61. Entre os Guarani de Biguaçu, Santa Catarina, as crianças estão também envolvidas em diversas atividades comunicativas que se utilizam de diversas habilidades linguísticas, mas não só. Quando Oliveira fez sua pesquisa lá, a busca por uma revitalização da tradição era centrada em diversos espaços e variadas atividades nas crianças. Na reza, na casa de reza e no coral das crianças, como o chamam. Elas são participantes ativas e protagonistas, e a ligação dessas atividades é demonstrada pela afirmação de que a casa de reza teria sido construída tanto para a reza quanto para o ensaio do coral. Cantar, rezar, participar das rezas, fazer apresentações nos corais aos não indígenas, como pequenos sondaro, guerreiros, tarefas em que as crianças se engajam, como se refere a autora às apresentações do coral, de modo apaixonado. Oliveira, 2005, página 85. Mas essas crianças também vão à escola e a valorizam pela conquista de uma escola em que se fale tanto sua língua guarani como o português. E essas crianças religiosas, crianças cantoras e crianças estudantes, aprendizes ouvintes de seus líderes religiosos carai, de Nanderu e de professores, soldadas cantoras, transitam e ligam mundos e perfazem com suas muitas habilidades comunicativas o mundo guarani de Biguaçu. A centralidade das crianças aparece também em outros contextos, estes voltados aos projetos de desenvolvimento com que se confrontam povos indígenas, ou em políticas públicas voltadas a esses povos, embora estas tenham tido por ênfase a educação escolar indígena. Nesse caso, o trabalho de Mark, 2018, em outro contexto também entre os Guarani, mas de Nova Jacundá, Pará, demonstra como as crianças são, ao mesmo tempo, uma primeira geração que cresce como indígena e experimenta a escolarização, o que revela, de modo único, aspectos fundamentais do que venho argumentando aqui. Não por acaso, escrito por um pesquisador indígena, o trabalho de Marcondes Namblá, 2019, é o único que até o momento, por mim conhecido, que analisa os impactos da construção de uma barragem em seu território para as crianças Xoclen-Laclano. Dentre todos os campos de estudo aqui revisados, penso que esses são os que ainda merecerão maior atenção futura. Para reforçar a importância disso, remeto à carta publicizada pelos Xikrin em livros sobre os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte para os povos indígenas, em que a centralidade das crianças está claramente posta. Carta 2014, página 327, de que trago um excerto. Se o rio for barrado, por onde vamos passar? Temos muitos filhos e netos, o rio tem que continuar para que as crianças possam beber a água, comer o peixe, comer da caça, as pessoas possam trabalhar para cuidar dos filhos e estes cuidarem dos seus. As novas abordagens que se abrem à etnologia indígena ou cujos caminhos estamos percorrendo, portanto, nos permitem melhor abordar as infâncias indígenas. Mas, para tanto, devemos permitir que elas contribuam com a potência dessas mesmas abordagens. Espero ter demonstrado até aqui que, se muito já aprendemos com e sobre crianças indígenas, há muito ainda a ser feito para incluí-las no debate mais amplo da própria etnologia. A questão que se coloca, portanto, é como uma reflexão com e sobre crianças pode contribuir ao debate contemporâneo da antropologia e vice-versa. A etnologia indígena e as crianças e outras criações. O que seria a alternativa a socializar ou inculturar então para dar conta das novas formulações da etnologia?
Sugiro que, além das concepções indígenas de infância, devemos nos voltar aos processos de fazer pessoas e aparentamento. Essa é uma proposta que deve ser seguida evitando o risco de repor a clivagem humano-animal e levando em consideração esses compósitos múltiplos das crianças. E devemos fazê-lo levando a sério a dificuldade já indicada em Coelho de Souza 2001 de se definir o que seria uma pessoalização ou uma humanização nesses mundos, em que pode se tornar mais ou menos humano, mais ou menos parente. Desde as primeiras formulações sobre o perspectivismo indígena, Stolze de Lima, 1996, página 27, já nos contava com os Yujá como as características humanas não pertencem de direito ao humano. Temos que produzi-las em nós mesmos no corpo. Cada animal ou humano pode produzir as características que melhor lhes agrade. É também, portanto, de afecções dos corpos que se trata. Lembremos que tornar um outro, uma criança, parente é também se tornar, fazer parente, e que ao aparentar, outro se faz parente também, se aparenta também. Isso vale e deveria valer para as relações entre as várias, digamos, grades geracionais. E remetendo ao caso descrito acima de se fazer parente entre crianças chicrim, acrescentemos que esse processo pode ser entendido a partir das crianças em um aparentamento por consanguinização, mas também por afinização. Entre os Galibi Marwono, Codonho 2007 mostra como a afinidade é marcada desde a infância, com a asserção de que se casa com aquele com quem quando criança não se brincou. Para os Xikrin, crianças a serem criadas podem ser as gestadas, adotadas ou tomadas como cativos, todas de modos diversos aparentadas, tornadas parentes em um longo e contínuo processo que é a própria conformação do ser Mebengocré, como eles denominam o que eu glosso como uma condição de existência, com 2000 a 2006. As mulheres Cadwell, por seu lado, nos oferecem uma inversão extrema, com sua ênfase em criar crianças raptadas ou seduzidas e que não são somente as por elas gestadas. Lexniewski, 2005. De fato, olhar para e com as crianças nos permite rever e reformular ou ver de modo mais amplo, como nos lembrava já Torém, 1999, citada acima, questões clássicas da etnologia indígena, e que se revelam cada vez mais importantes, e mesmo questões de relevância política cada vez maior. O parentesco, o aparentamento, as relações de alteridade e a inimizade, a gestação, o parto, a covarde e a fabricação de corpos, a estética, a fabricação de objetos, a ornamentação e a construção de pessoas, a criação, a relação de maestria e a comensalidade, a humanização, personificação, subjetificação, os regimes de conhecimentos em análise ampliada para os processos de ensino e aprendizagem, as relações transespecíficas, a gestão e o manejo territorial e os futuros propostos frente aos projetos de desenvolvimento e os impactos desses projetos para as crianças, as políticas públicas e o lugar das crianças em suas propostas, etc. Portanto, a linha a seguir deverá ser a de olhar com as crianças e a partir das diversas concepções de infância indígenas, os processos múltiplos de subjetivação e objetivação, as produções de corpos e suas afecções que possam melhor elaborar aquela crítica à socialização que já fizemos, mas que permanece sombreando a etnologia indígena sem que se aperceba explicitamente, de modo a dar conta dessas múltiplas sociologias, ontologias e teorias sociais indígenas que não só incidem sobre suas crianças, mas são feitas e praticadas por elas também. A conclusão final é, na realidade, muito simples. Como sugiro fazer antropologia com crianças indígenas e o movimento da escrita com as crianças? E como sugiro que a etnologia possa vir a levar a sério o que se pode aprender com as crianças? Sugiro, afinal, fazer etnologia, uma etnologia que considere o modo como indígenas reconhecem
as muitas competências e a autonomia de suas crianças, e mais ainda, a centralidade que elas ganham em seus mundos.